ler todo, né, para lembrarmos a história, que é uma história muito bonita. João 9, a cura de um cego de nascença. Podemos ler? Amém. Diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista, como um mendigo, perguntavam: não é este que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele, outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e levanta-te. E lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: eu não sei. E levaram, pois, os fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que lhe respondeu: aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram. É este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele: idade tem, fala de si mesmo. Isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele tem idade, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dai glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. E ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, que eu era cego e agora eu vejo. Perguntou-lhe, pois: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele respondeu: já vos disse, e não atendestes, porque quereis ouvir outra vez. Porventura quereis vós também tornar-se seus discípulos? Então se injuriaram e lhe disseram: discípulos dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu é nascido todo em pecado, e nos ensina a nós. E o expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? E ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou.
Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teria pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Amém? É uma história muito bonita que nos passa assim, várias lições, né? Embora nós vamos enfatizar o versículo 25, aqui no início tem algumas coisinhas que nós podemos aprender também, né? Quando fala assim, lá no primeiro, que Jesus viu o homem cego de nascença. Nós aprendemos que Jesus, ele vê as nossas dores. Esse cego não era como aquele cego Bartimeu que estava gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele estava sofrendo ali em silêncio, quietinho, caladinho, mas ainda assim, Jesus o viu, né? Mostra que Jesus, ele não está alheio às nossas dores, aos nossos sofrimentos. Ele vê. E outra parte importante que eu achei aqui é que os discípulos perguntaram quem pecou, procurando, como se estivesse procurando assim um culpado, né? Quando acontece alguma coisa em nossas vidas, nós logo queremos procurar quem errou, a culpa é de quem? Mas aí Jesus, na sua infinita sabedoria, falou assim: olha, nem ele, nem seus pais, foi para que se manifestassem as obras de Deus. Então, a partir daí, eu aprendo assim, eu, Rosana, aprendo para a minha vida, que tudo que acontece na minha vida eu só tenho a agradecer, porque em tudo, sejam coisas boas ou sejam coisas ruins, o nosso Deus, ele tem um propósito, né? A obra dele vai se cumprir em nossas vidas. Em tudo ele está querendo que a gente aprenda alguma coisa. Aí, mais lá na frente, ele falou assim também, que eu achei muito interessante. Façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Enquanto nós podemos fazer alguma coisa para Deus, nós devemos fazer. Enquanto é dia, enquanto nós temos força, enquanto nós podemos fazer. Porque a noite vem para todos nós. Pode vir de uma forma diferente para cada um, mas a noite vem, né? E quando a noite vier, nós já não temos, talvez nós não vamos ter tanta força para fazer a obra do Senhor Jesus. Então, assim, enquanto estamos neste mundo, enquanto podemos fazer alguma coisa, temos que fazer. E aí ele falou assim, enquanto estou nesse mundo, eu sou a luz do mundo. E é através dessa luz que nós enxergamos, que é o que nós vamos falar um pouquinho mais aqui na frente, né? Tem também a história dos fariseus com a religiosidade deles, porque era sábado, e eles achavam que Jesus estava errando por fazer aquilo no sábado, e outros falavam que se ele fosse pecador, ele não conseguiria fazer tal milagre. Enfim, tem um monte de ensinamentos que traz para nós aqui. Aí perguntaram para o rapaz, que é o cego de nascença, que é o nosso foco. Perguntaram para ele a primeira vez: o que você acha? Que ele é o quê? E ele de imediato já falou que é profeta. Mas aí chamaram os pais do rapaz para perguntar se aquele era o filho dele mesmo, que nasceu cego, e os pais responderam, que ele realmente é o nosso filho e ele nasceu cego. Agora a questão de como a visão dele foi aberta, pergunte para ele, porque ele já tem idade para responder. Por que os pais fizeram isso? Porque os pais tinham medo de serem expulsos da sinagoga, né? Eu acredito que ser expulso da sinagoga era algo assim muito ruim para eles naquela época. E eles tinham esse medo. Aí perguntaram a segunda vez para aquele rapaz. E aí é onde nós entramos no versículo 25. Quando perguntou a segunda vez, aí eles falaram assim, nós sabemos que esse homem é pecador. E o cego de nascença falou assim, se ele é pecador, eu não sei. Ele não sabia, irmão, porque ele ainda não tinha tido um encontro com o Senhor Jesus, né? Cristo fez um milagre na vida dele, mas ele ainda não conhecia Cristo. Por isso que ele falou, se é pecador, eu não sei. E assim, nós entendemos, muitas pessoas que estão cegas ainda, né?
falando de cegueira espiritual, Cristo faz tanta coisa boa na vida delas que elas não conseguem entender que foi Cristo que fez. Porque ainda estão cegos, né? Como um exemplo que eu lembrei aqui, nós morávamos na casa de uma senhora que ela era devota de Maria. E a gente vivia convidando ela para ir à igreja. E ela falava, uma vez ela me parou no meio do lote e falou assim, eu não vou à igreja de vocês porque eu sou devota de Maria. E a Maria já me livrou de um acidente. Aí eu falei, como é que foi a história? Então ela foi me contar. Ela falou assim, a gente estava dentro de um carro e prestes a acontecer um acidente, eu falei, clamou lá o nome da Maria e o acidente não aconteceu. Aí eu fiquei pensando, meu Deus deu um livramento, né? Para aquela família, e ela não reconheceu Cristo na vida dela, não reconheceu que foi Cristo que fez, que deu aquele livramento para ela. Por quê? Porque ela não conhece Jesus. Então, o cego, foi feito um milagre na vida dele, mas ele ainda não conhecia a Cristo. E muitas vezes acontece isso, né? Às vezes, até nós que somos cristãos, tem tantos livramentos que Deus nos dá que a gente nem sabe que Deus nos livrou, mas nós reconhecemos isso, nós sempre agradecemos. E tem pessoas que sequer lembram de agradecer porque não reconhecem que foi Cristo, né? Não conhecem a Cristo. Por isso que é muito importante nós pregarmos, nós falarmos de Cristo para as pessoas, contarmos os nossos testemunhos, porque através das nossas vidas outras pessoas vão conhecer quem Ele realmente é. E aqui mais na frente do mesmo versículo 25 diz assim, se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego. E aí, irmão, eu entendo assim que a vida de um cego é uma vida muito difícil, né? Se nós fecharmos os nossos olhos e tentarmos fazer as coisas, nós vamos sentir muita dificuldade para fazer. Assim é a vida do cego. E simbolizando o cego aqui, eu acredito que todos nós aqui éramos cegos. Como nós podemos ver lá em Apocalipse, alguém pode abrir Apocalipse 3,17? Nós éramos considerados cegos. Eu acredito nu, vai ler o versículo agora para a gente entender melhor. E nós éramos considerados o quê? Cegos, pecadores, nós não conseguíamos enxergar, né? E quando nós não enxergamos, a vida fica muito difícil. A vida é uma vida infeliz, é uma vida de mentira, é uma vida de engano, onde nós vivemos enganando e sendo enganados, porque estamos cegos. Alguém achou que pode ler Apocalipse 3,17? Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Miserável, pobre, cego e nu. Assim nós outrora éramos, quando nós não tínhamos Cristo, né? Por mais que o dinheiro seja bom, por mais que mas assim, se a gente não tiver Cristo, nós somos considerados cegos. Ou seja, nós éramos pecadores. E aí, o que aconteceu com esse cego? Ele fala assim, eu era cego e agora eu vejo. Quando nós passamos a enxergar, nós vemos através da luz de Cristo que nós somos diferentes. Nós conseguimos enxergar o nosso próximo de uma forma diferente de quando nós éramos cegos. Quando nós éramos cegos, nós não perdoávamos com facilidade, ou perdoávamos. Hoje, agora que nós vemos, nós conseguimos ter uma facilidade maior para perdoar, para amar, para aceitar o próximo. É como o testemunho que até o irmão Valério contou aqui, né? Eu acredito que se tivesse acontecido algumas coisas na vida dele enquanto ele era cego, ele não teria feito o que ele fez. Mas aconteceu num momento em que Deus já tinha tirado a cegueira dele, né? Ele perdoou o rapaz que matou o próprio pai dele. Então, assim, nós vemos as pessoas de uma forma diferente. Nós conseguimos orar pelos que nos perseguem, pelos nossos inimigos. Nós conseguimos abençoar as pessoas, né? Mesmo que não gostem da gente, mas nós conseguimos. Por quê? Porque nós aprendemos com o nosso Deus. E Ele tira a cegueira. E quando fala assim, tirar a cegueira, que hoje nós enxergamos, não quer dizer, irmãos, que nós somos pessoas perfeitinhas.
nós não precisamos mais. Já estou vendo, então já está tudo bem na minha vida. Não é bem assim. Cristo tirou a cegueira, mas nós estamos o tempo todo precisando de reparos. É como se fosse uma casa nova. Eu acredito que todos nós aqui já mudamos, né? Fomos morar em uma nova casa. Nós somos templo do Espírito Santo. E, por exemplo, se você vai morar em uma casa nova, Esther, qual a primeira coisa que você faz quando você muda para uma casa nova? A primeira coisa que você faz antes de levar seus móveis, antes de levar sua família, qual a primeira coisa que você faz? Limpa a casa. Então, a primeira coisa que Cristo faz quando vem morar em nossas vidas é limpar. E depois de limpar, você vai o quê? Organizar, não é? As coisas no lugar. Então, ele organiza, primeiro ele limpa, depois ele organiza. E aí sim, faz morada em um tempo limpo, organizado, né? E é isso que eu acredito. E também, quando a gente está em uma casa nova, mesmo limpa, mesmo organizada, alguns reparos você tem que estar fazendo o tempo todo, né? E faxina também. Ou você só dá faxina na sua casa uma vez na vida e acabou. De forma nenhuma, né? Com o passar do tempo vem a poeira, vem a sujeira, vem a desorganização, não é? Às vezes no nosso dia a dia, na correria, no trabalho, em pessoas, a sujeira vai vir, as poeiras. Então, sempre nós temos que estar organizando, limpando e fazendo alguns reparos. Então, nós não somos perfeitos, nós ainda vamos errar, nós ainda vamos falhar em alguns pontos, mas nós temos o nosso Deus, que nos faz enxergar essas sujeiras e limpar também, né? Com a ajuda de Cristo. E aqui nós vamos correr um pouquinho mais aqui à frente, que diz assim, ó. Lá no 34, que ele diz assim, tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós, e o expulsaram. Eu acredito que quando eles expulsaram esse jovem, foi a melhor coisa que aconteceu na vida desse jovem, quando ele foi expulso. Porque quando ele foi expulso, quem foi encontrar com ele? Jesus Cristo, né? E às vezes, irmãos, na nossa angústia, na nossa dor, no nosso deserto, é que nós vamos ter um encontro verdadeiro com o nosso Cristo, é que nós vamos aprender. É como se fosse uma prova, é hora de colocar em prática tudo que a gente aprende, né? Aqui nós estamos aprendendo, é como o camelo, ele vai fazendo uma reserva de água para depois ele usar quando ele precisar. Nós estamos aqui aprendendo, nós estamos reservando, porque na hora da prova nós vamos precisar colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. E aí, ele foi expulso e Jesus encontrou com ele. Para finalizar, aqui no finalzinho já, quando Jesus encontrou com ele, aí Jesus falou assim, quem é Senhor para que eu creia nele? O rapaz falou para Cristo, quem é Senhor? Esse homem para que eu creia nele. Aí Jesus falou, já tem visto, é o que fala contigo. E ele reconheceu, ele acreditou, ele confiou, ele creu. E creu e o adorou. E aí, para finalizarmos com esse versículo que diz assim, ó, prosseguiu Jesus e disse, né? Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam. E os que veem se tornam cegos. Ou seja, muitas vezes, né, nós achamos que estamos vendo, que enxergamos, mas precisamos dessa limpeza, precisamos que Jesus venha, tire essa cegueira para que nós possamos enxergar verdadeiramente e entender o propósito do Senhor em nossas vidas, amém? Amém. E deixa eu ver se eu não esqueci de nada, agora eu vou olhar o esboço para ver se eu não esqueci de nada, tá? Glória a Deus. Sim, esqueci de uma coisa, lá no 25, voltar lá no 25, quando ele falou assim, para finalizar, né? Ele falou assim, ó, se é pecador, eu não sei, mas uma coisa eu sei. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Sabe, em nossas vidas nós vamos, assim, no decorrer da nossa história, nós vamos nos deparar com muitas perguntas que nós não vamos conseguir encontrar respostas.
né? Esse versículo, assim, eu achei muito lindo, porque muitas coisas nós não vamos saber responder. Porque quando a gente está evangelizando alguém, a gente quer responder e a pessoa quer resposta para tudo, mas muitas perguntas nós não vamos saber responder. Quando eu tinha idade do Levi, que eu frequentava a igreja, antes da gente vir para cá, a mesma igreja, há 25 anos atrás, o pastor vivia pregando, vivia fazendo apelo para aceitar Jesus. Eu gostava de estar na igreja, mas eu não queria aceitar Jesus. Aí até que um dia o pastor veio, pregou e falou assim, aí eu falei assim, pastor, se o senhor me responder somente uma pergunta, eu aceito Jesus. Eu já estava indo na igreja, eu gostava dos louvores, eu gostava da companhia dos irmãos, eu gostava do ambiente, mas eu não aceitava Jesus. Aí eu falei, se o senhor me responder somente essa pergunta, eu aceito. Aí ele falou assim, mas pode fazer, se eu tiver capacidade de responder, eu vou responder. Aí eu falei assim, Jesus, nós sabemos a história dele, de onde ele veio, como que tudo terminou, nós sabemos sobre Jesus. Mas e Deus? De onde veio Deus? Se eu só me responder de onde veio Deus, eu vou aceitar Jesus. Porque como que iniciou tudo? De onde que eu fiquei, né? Aí ele virou para mim, olhou bem no meu olho e falou assim, Rosana, eu só posso ir até onde a Bíblia vai. Aonde a Bíblia não vai, eu não tenho essa resposta para você. Eu não posso ir além do que está na Bíblia. Mas uma coisa só eu vou te responder. Essa resposta eu não tenho. Mas eu vou te falar uma coisa. Se tudo que eu prego para você for mentira, eu não vou perder nada com isso. E você também não vai. Porque é mentira, não tem céu, não tem inferno, você não vai para o inferno, coisa nenhuma. Você não precisa aceitar Jesus, então você não vai perder nada, eu também não vou. De estar pregando a palavra de Deus, eu não vou perder. Mas se tudo que eu estou pregando para você for verdade, eu vou continuar não perdendo nada com isso, porque eu vou para o céu. Mas você vai perder e vai perder muito, é uma eternidade. É uma eternidade que você vai perder. Ele só falou isso, virou e saiu. Eu nem dormi a noite mais. Eu fiquei tão preocupada com aquilo, eu falei, meu Deus, a eternidade. Eu comecei a pensar, eternidade é uma vida assim, eterna, sem Cristo. Eu não quero isso para mim, uma vida eterna. Não é uma coisa assim que você vai passar uma noite inteira e no outro dia acaba. Não, é eternidade. No outro dia, foi o primeiro a chegar, eu já estava ansiosa para ele fazer o apelo, e ele demorou para fazer o apelo, aquela coisa foi me agoniando. Até que enfim ele fez o apelo, eu aceitei Jesus. Glória a Deus. Porque Jesus é maravilhoso. Nosso Deus é lindo e a palavra dele é linda. E toda vez quando a gente lê uma palavra como essa aqui, eu mesma eu fico emocionada. Às vezes eu choro lendo a palavra de Jesus. Porque assim, ele é maravilhoso, né? Ele só nos ensina coisas boas na vida. Depois que eu aceitei Jesus, que eu fui ler um pouquinho mais aqui, eu fiquei assim pensando, meu Deus, tudo que Deus nos ensina aqui é amar o próximo, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a nós mesmos. É como o Osmar falou aqui no culto passado, se a gente cumprisse só isso aqui, já estaria muito bom, porque quando eu amo o próximo, eu vou fazer coisas boas, a minha vida vai ser boa, eu vou ter felicidade, eu vou ter uma família de paz, eu vou ter uma família feliz, não é? Deus não ensina nada de ruim pra gente, são coisas boas, e é essa coisa boa que eu queria que muitas outras pessoas entendessem. Porque é bom para mim, então eu queria que fosse bom para muitas pessoas que eu amo, que estivessem aqui. Por isso que a gente está o tempo todo convidando, vamos, porque é bom para nós. Então, se é bom para nós temos que passar esse algo bom para as pessoas que nós amamos também, né? Amém. Para elas também participarem de algo tão bom que é servir a Cristo Jesus. Amém? Amém. E é isso, eu deixo aqui minhas palavras. Amém.